Fala família! De volta para mais um vídeo aqui no canal. Hoje separei esse tema para vocês. Olha aí na tela, ó. CDH. Não escrevi errado, é CDH, não é CNH, não tem nada a ver com CNH, é CDH. Cessão de direitos hereditários. E botei 4 setas, porque eu vou falar de 4 aspectos super importantes sobre a CDH que você precisa saber. Então, se você é novo aqui no canal, peço que você se inscreva, ative aí o sininho. Nós temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã. E eu quero que você não perca nenhum desses vídeos, todos relacionados ao divórcio ou a inventários, beleza? Se você também não me segue no Instagram, @vh.rugani, beleza? Me acompanha lá para a gente trocar um papo, manda um direct, participe. Vou adorar respondê-los, beleza, pessoal? Olha só. CDH, Cessão de Direitos Hereditários. Por que isso é extremamente importante? Porque se a gente está falando de direitos hereditários, é porque a gente está presumindo que teve uma morte, concorda? Houve um óbito. E desse óbito, todo o conjunto de relações patrimoniais, né? Relações jurídicas patrimoniais, ativas e passivas, foram transmitidas para os sucessores de uma determinada pessoa. E agora esses sucessores, na propriedade, na posse desses bens, estão querendo movimentar, estão querendo vender os bens. Mas será que essa venda pode ser feita assim à la Bangu? Pode ser feita por meio de um contrato de compra e venda? Ou se quiserem doar por meio de um contrato de doação, assim, à la Bangu? Não, pessoal. Não. E a gente vai ver que não, porque quando alguém morre, e isso é super importante vocês prestarem atenção, quando alguém morre, essa transferência que vocês aprendem do princípio da Saizine, do artigo 1784, é uma transferência meramente virtual. É uma transferência ideal. A transferência de um domínio e de uma posse aos herdeiros em relação a todos os bens da herança. Mas é uma mera ficção jurídica. Essa transferência precisa ser formalizada no caso concreto. Precisa. E isso só vai ser feito por meio de um processo de inventário, com, ao final, a adjudicação, se for herdeiro único, ou a partilha, havendo mais de um herdeiro. Beleza? Só com esse processo de inventário, com o formal de partilha em mãos, que você vai conseguir fazer a movimentação do patrimônio do falecido, passando agora para o seu nome. Pegando o carro, indo lá no Detran e passando para o teu nome. Pegando o imóvel, indo no registro imobiliário e atualizando a matrícula, indo nos bancos e fazendo a retirada de valores junto lá ao gerente, beleza? Só com esse documento formal de partilha. Você precisa passar por todo esse procedimento, senão você fica impedido de fazer pequenas movimentações. É claro que durante o inventário, você pode, uma eventual necessidade de vender um bem para pagar um imposto, para pagar uma dívida de cartão de crédito, onde os juros estão se acumulando, você pode pedir ali e fazer o levantamento antecipado, ou até mesmo pedir o deferimento da partilha já direto para um dos herdeiros relacionados a um determinado bem. É possível, mas aí são nuances dentro do processo de inventário que a gente não está tratando nesse vídeo. Estamos tratando a respeito de cessão de direitos hereditários. Muita gente confunde, achando que após a morte de uma determinada pessoa, portanto, elas sendo herdeiras, podem desde logo pegar os bens e sair vendendo, e sair doando, inclusive celebram um contrato de compra e venda desses bens. Cuidado, pessoal. Cuidado. Você não pode vender aquilo que não é seu. Ah, mas é meu, pô, eu sou herdeiro. Mas cuidado. Se tiverem vários herdeiros, a gente tem que lembrar que a herança ela é deferida como um todo unitário. Não se sabe ainda quem vai ficar com o quê. O patrimônio não está ainda individualizado, porque a herança ela é definida como uma massa patrimonial. Todo aquele conjunto de relações jurídicas patrimoniais, ativas e passivas, portanto, bens, direitos, créditos e débitos, eles são definidos como um todo aos herdeiros. A gente até fala, né, a gente brinca ali, é um condomínio legal. A herança é um condomínio legal, ela forma um condomínio legal entre os herdeiros. Todos são, ao mesmo tempo, e em relação a todo o patrimônio transferido, proprietários e possuidores. Todos os herdeiros são proprietários e possuidores ao mesmo tempo. De tudo
de tudo, até que se efetivamente individualize o que vai ficar para cada herdeiro. Mas isso só vai se dar na partilha, lá no final do inventário. Lá no final do inventário. Até chegar esse momento, eu não posso dizer que esse bem é meu, porque esse bem é meu junto com os outros herdeiros. Então eu não posso vender aquilo que não é meu, pelo menos não é meu integralmente. Eu apenas detenho uma parte ideal daquele bem. Se eu não posso vender, eu posso fazer outra coisa. Eu posso fazer uma CDH, uma cessão de direitos hereditários. Se eu tenho um veículo para 3 herdeiros, então cada herdeiro detém uma fração ideal sobre esse veículo, 1/3. 1/3 do veículo é de um herdeiro, o outro terço do outro herdeiro e o outro terço do outro herdeiro. Em relação a esse terço, você infelizmente não pode vender, porque não é correto falar compra e venda, contrato de compra e venda. Você vai falar de cessão de direitos hereditários. Você vai ceder esse seu direito hereditário correspondente a 1/3 do bem. Beleza? Uma cessão de direitos hereditários relativo a esse pedaço do bem ao qual você tem direito. E aí vem justamente a questão do aspecto temporal que eu queria falar para vocês. O aspecto temporal. Por quê? Porque a cessão de direitos hereditários ela não pode ser feita, pessoal, a qualquer momento. Existe um prazo para você exercer esse seu direito de ceder um direito hereditário para uma outra pessoa. E qual é esse prazo? Olha aqui, ó. Olha aqui. Linha do tempo. Porra, ficou feio pra caramba. Ó, linha do tempo. 2 momentos cruciais nessa linha do tempo que vocês precisam marcar. Primeiro, a data da morte. A data da morte. E a segunda é a data da partilha. A data da partilha. A CDH ela vai se dar aqui, pessoal. Entre a morte e a partilha. Não há, portanto, que se falar em cessão de direitos hereditários antes da morte. Não há que se falar em cessão de direitos hereditários depois da partilha. Antes da morte, não se fala na CDH, porque se a pessoa não morreu, não há direito hereditário. Os herdeiros não são herdeiros ainda, eles possuem apenas uma mera expectativa de direito. Não existe herança, existe patrimônio. E patrimônio do cara, ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. Eu não posso celebrar um contrato com um objeto sendo uma herança da qual eu ainda não possuo, porque o cara não faleceu. Não posso. Inclusive, o artigo 426, 426 do Código Civil proíbe qualquer negócio jurídico que possua por objeto herança de pessoa viva. Até porque, se ela está viva, não há que se falar em herança, patrimônio. Reservando ali os 50%, se houver herdeiros necessários, os outros 50%, o cara faz o que ele quiser. O que ele quiser. E existe um cunho, tá? Até moral aqui do legislador ao proibir que herdeiros, ainda em vida, façam ou celebrem negócios jurídicos com patrimônio do qual eles ainda não receberam. Com a herança, né? Com a expectativa de recebimento de herança, negociem, façam contratos com isso. Por quê? Porque às vezes o cara, justamente nessa empolgação de celebrar contratos com uma herança que ele visa ter, mas que ainda não tem, fique de alguma forma agorando a morte daquela pessoa. Ele está querendo que o cara morra para poder passar a ter direito à herança e aí conseguir concretizar aqueles direitos, aqueles negócios jurídicos. Não, pessoal. Não é possível. Não é possível. Antes da morte, não há de se falar em cessão de direitos hereditários, justamente porque o artigo 426 proíbe. Não é possível celebrar negócios jurídicos com herança de pessoa viva, cujo objeto seja herança de pessoa viva. Até tem uma discussão aqui, tá, que envolve esse artigo, que talvez eu vou deixar até para um outro vídeo, que é na possibilidade de pôr pacto antinupcial. Olha isso, hein? Saindo um pouco do direito da cessão de direitos hereditários. Será que por pacto antinupcial eu poderia excluir o cônjuge ou companheiro da concorrência sucessória?
Tem gente que diz que não, justamente com base no artigo 426. Eu não posso celebrar, e o pacto antinupcial seria um negócio jurídico, cujo objeto seja herança de pessoa viva, porque a concorrência sucessória está atrelada à herança de uma pessoa que está viva. Então não poderia, via de regra, de forma antecipada, renunciar à concorrência sucessória. Quem defende a negativa se baseia no 426, tá? Mas aí tem uma discussão muito grande aqui, porque, primeiro, o artigo 426 ele tende a proteger justamente aqueles herdeiros maldosos, que visam a morte de uma pessoa logo para poder eles herdarem e conseguirem fazer esses negócios jurídicos com uma herança da qual eles ainda não possuem. Então, possui aqui uma questão moral para poder preservar essa expectativa, né, de querer que o cara morra e aí eu já estou fazendo negócios aqui por trás. Não. A ideia do legislador é proteger essa intenção. Só que, porra, quando o cônjuge renuncia à concorrência sucessória, ele não está querendo se beneficiar da herança do falecido, até porque está abrindo mão da concorrência. Está abrindo mão da concorrência, ele não está querendo se beneficiar de alguma forma. Então, há quem sustente justamente por conta dessa interpretação teleológica, essa interpretação finalística do artigo 426. Qual foi a ideia do legislador quando passou a proibir negócios jurídicos cujo objeto seja herança de pessoa viva? Será que era para todo mundo realmente não poder fazer isso? Ou só realmente aqueles que tivessem má intenções, né, de ficar agorando a morte do cara? Se de alguma forma eu fizer um negócio jurídico com herança de pessoa viva, mas sem intenções de querer me beneficiar disso, será que eu poderia? E outra coisa, a concorrência sucessória é apenas uma proteção, pessoal. Eu não estou renunciando à herança. A concorrência sucessória não é herança, é uma proteção dada pelo Código Civil de 2002, permitindo que o cônjuge ou companheiro concorra com os descendentes e os ascendentes. Mas o cônjuge ou companheiro continua na terceira classe da herança, continua como herdeiro de terceira classe. Então, eu não estou excluindo o cônjuge ou companheiro da herança. Eu estou excluindo apenas uma proteção dada pelo legislador. Concorda? Eu entendo que sim, e entendo que seja plenamente possível sustentar essa tese, ainda que eu saiba que muitos doutrinadores não permitem, que a jurisprudência também ainda é, bastante fechada nesse ponto, tá? Mas seria aí algo passível da gente discutir, tá? A possibilidade de fazer a renúncia antecipada, né, da concorrência sucessória com base nessa interpretação finalística do artigo 426 de que o cônjuge renunciante não está querendo se beneficiar fazendo esse contrato com herança de pessoa viva, tá? E que a proteção sucessória não é herança, ele não está renunciando à herança, está renunciando a uma proteção. Uma proteção. E se é uma proteção, eu posso querer não exercer essa proteção, não preciso querer ter essa proteção, posso tirar, beleza? Negócio aqui é da autonomia privada, as partes estão celebrando de alguma forma de retirarem essa proteção. Então eu não vejo problemas e acredito que até num futuro próximo isso seja revisto pelo STJ, tá? Passando a permitir a possibilidade de renúncia por pacto antinupcial da proteção sucessória, da concorrência sucessória. Mas, enfim, antes da morte, voltando aqui para a CDH, antes da morte, eu não poderia fazer cessões de direitos hereditários por conta do artigo 426, que proíbe negócios jurídicos cujo objeto seja herança de pessoa viva. E nem depois da partilha também, pessoal. Depois da partilha não há que se falar em cessão de direitos hereditários, porque se já houve a partilha, todo aquele patrimônio que antes era uma massa já foi individualizada entre os herdeiros. Então os herdeiros já são efetivamente, inclusive no plano prático, fático, proprietários e possuidores daquela fração que agora deixa de ser ideal e passa a ser uma fração concreta dos bens da herança. Então, se eles quiserem fazer a transmissão, aí eles vão fazer por meio de compra e venda, por meio de doação e não por cessão de direitos hereditários. Beleza? Cessão de direitos hereditários só existe dentre o momento da morte e da partilha. Antes da morte não há que se falar em CDH. E depois da partilha também não há que se falar em CDH. Show de bola? Vou gravar a parte 2 desse vídeo. Fica aí e não perca. Um abraço, pessoal.